Ele foi buscar uma encomenda e saiu de lá, dando de cara com duas menininhas, com seus próprios olhos refletidos nelas, e um passado que se recusava a permanecer enterrado. O ponto de coleta estava barulhento daquela forma comum da vida cotidiana. Caixas estavam empilhadas de forma desigual ao longo das paredes. Uma impressora apitava impacientemente atrás do balcão, e os clientes mudavam o peso de um pé para o outro, enquanto rolavam a tela de seus celulares. Lucas Miller entrou sem atrair muita atenção, vestido de forma simples, seu cabelo loiro levemente bagunçado, sua postura relaxada de uma forma que raramente acontecia em salas de diretoria ou reuniões de negócios. Ele insistira em vir sozinho, desejando um momento de anonimato em uma vida que raramente o permitia. Ele conferiu o número do pedido em seu telefone mais uma vez antes de se aproximar do balcão, esperando nada mais do que uma transação rápida e uma troca de palavras educada. Quando a mulher atrás do balcão olhou para cima, o tempo pareceu desacelerar para um rastro doloroso. Era Sarah. Por um breve segundo, Lucas se perguntou se o cansaço estava pregando peças nele, se sua mente havia arrancado o rosto dela da memória e o colocado ali por engano. Mas a inspiração brusca de ar dela confirmou tudo. Sarah Wilson estava paralisada atrás do balcão, seu cabelo castanho preso em um rabo de cavalo prático, seus olhos castanhos se arregalando antes que ela rapidamente mascarasse sua reação. 5 anos haviam se passado desde a última vez que ele a vira, mas a familiaridade o atingiu com uma força surpreendente, trazendo consigo memórias que ele havia trancado cuidadosamente. Nenhum deles falou a princípio. Lucas de repente percebeu o quão exposto se sentia, como se as paredes da sala tivessem se fechado ao redor deles. Ele notou pequenos detalhes que nunca pensou que veria novamente. A cicatriz tênue perto da sobrancelha dela, a maneira como os dedos dela apertaram a borda do balcão antes de ela se forçar a relaxar. Pedido para Miller, disse ele finalmente, sua voz mais firme do que ele se sentia. Um momento, Sarah respondeu, seu tom profissional, controlado, como se este fosse qualquer outro cliente, qualquer outro dia. Enquanto ela se virava para buscar o pacote, o olhar de Lucas derivou para além dela, e foi então que ele as viu. 2 menininhas estavam perto de uma pilha de caixas, colocando etiquetas cuidadosamente nas laterais sob as instruções silenciosas de Sarah. Elas se moviam em perfeita sincronização, idênticas em altura e físico, seus cabelos loiros pegando a luz fluorescente, seus olhos azuis brilhantes, focados com séria concentração. Elas não poderiam ter mais de 5 anos de idade. A respiração de Lucas travou. A semelhança era inegável. O mesmo tom de azul que ele via todas as manhãs no espelho o encarava de volta de 2 rostinhos pequenos e curiosos. O mesmo cabelo loiro claro, a mesma inclinação de cabeça quando se concentravam. Uma onda fria de reconhecimento o lavou, seguida por uma descrença tão intensa que fez seus joelhos parecerem fracos. Uma das meninas olhou para cima e percebeu que ele a observava. Em vez de desviar o olhar, ela o estudou abertamente e sorriu. Mamãe, disse ela, sua voz clara e inocente. Ele se parece com a gente. A outra menina acenou com entusiasmo. Muito? Sarah congelou no meio do movimento. A cor sumiu de seu rosto enquanto ela se virava lentamente, seguindo o olhar de sua filha até que seus olhos encontrassem os de Lucas. Por um batimento cardíaco, o barulho do ponto de coleta desapareceu,
substituído por um silêncio pesado, cheio de verdades não ditas. Lucas sentiu seu coração batendo dolorosamente em seu peito. Ele abriu a boca, depois a fechou novamente, sem saber qual pergunta estilhaçaria seu mundo primeiro. Sara. Ele finalmente disse, sua voz mal acima de um sussurro. Quem são elas? Ela olhou para ele por um longo momento, sua expressão ilegível, uma mistura de medo, determinação e algo como um ressentimento enterrado há muito tempo. Então, ela empertigou os ombros. Elas estão me ajudando com o trabalho, disse ela cuidadosamente. Isso é tudo o que você precisa saber agora. Lucas sabia que não era. As meninas voltaram à sua tarefa, sem saber do terremoto que acabaram de causar, enquanto Lucas permanecia ali, seu pacote esquecido, sua vida inclinando-se bruscamente para fora de seu eixo familiar. Ele tinha entrado esperando uma encomenda e uma tarde rotineira. Em vez disso, ele se deparou com um passado que havia crescido em algo vivo, respirando e impossível de ignorar. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que as pilhas de caixas que o cercavam. Sara entregou a Lucas o pacote com calma deliberada, seus movimentos precisos, controlados, como se a disciplina sozinha pudesse impedir o passado de transbordar para o presente. Seus dedos roçaram os dele por uma fração de segundo, e ela recuou instantaneamente, como se o contato a tivesse queimado. Isso será tudo, disse ela, sua voz uniforme. Tenha um bom dia. Lucas não se moveu. O peso da caixa de papelão em suas mãos parecia absurdamente insignificante comparado ao que estava se desenrolando à sua frente. Seus olhos continuavam voltando para as meninas, que agora discutiam baixinho sobre qual etiqueta ia em qual caixa, suas expressões sérias, seus gestos animados da mesma forma que ele se lembrava de ver em si mesmo quando criança. Você não trabalha aqui sozinha? Disse ele finalmente, baixando a voz. Você nunca gostou de lugares lotados. Sara ficou rígida. Então, forçou um sorriso educado para o benefício de um cliente que passava. As pessoas mudam. Crianças mudam as coisas. Ele respondeu antes que pudesse se conter. O maxilar dela apertou. Você deve ir, Lucas. Uma das meninas olhou para cima novamente, a curiosidade brilhando abertamente em seu rosto. Ela deu um passo para mais perto do balcão, descansando os cotovelos nele e estudando-o com uma intensidade que fez seu peito doer. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Sara inspirou bruscamente. Emma, Lucas. Ele respondeu gentilmente, agachando-se levemente para estar mais perto do nível dela. Qual é o seu? A menina sorriu. Eu sou a Emma. Aquela é a Olivia, acrescentou ela, apontando para a irmã, que deu um pequeno aceno sem olhar para cima de sua tarefa. Prazer em conhecê-la, disse Lucas, sua voz instável apesar de seus esforços. Vocês são ótimas ajudantes. Nós sempre ajudamos a mamãe, Olivia disse com naturalidade. Ela trabalha muito. Algo na expressão de Sara oscilou, desaparecendo quase assim que apareceu. Lucas se endireitou lentamente, seu olhar voltando para Sara. Precisamos conversar. Ela balançou a cabeça. Não, não precisamos. Sim, ele disse calmamente. Nós precisamos. Por um longo momento, ela pareceu considerar recusar categoricamente. Então ela olhou para as meninas, para a maneira como Emma se encostava confortavelmente no balcão e Olivia cantarolava suavemente para si mesma, e algo em sua determinação mudou. 5 minutos, disse ela finalmente. Lá fora, onde elas não possam nos ouvir. Eles saíram para o espaço estreito ao lado do ponto de coleta, os sons da rua
da Avenida Rebouças, filtrando-se ao redor deles. Carros passavam, vozes se sobrepunham, a vida continuava com uma indiferença cruel. Sara cruzou os braços, colocando uma distância entre eles que parecia deliberada e praticada. Você não tem o direito de voltar para minha vida e fazer perguntas, disse ela asperamente. Não depois de desaparecer. Eu não desapareci, Lucas respondeu, embora, mesmo ao dizer isso, as palavras parecessem vazias. Eu pensei que você queria espaço. Eu queria honestidade, ela rebateu. Eu queria que você respondesse. Você parou de responder, Lucas. Você parou de existir. Ele passou a mão pelo cabelo, frustração e culpa colidindo. Se eu soubesse... Você sabia? Ela interrompeu. Você apenas escolheu não ficar tempo suficiente para descobrir mais. A acusação atingiu com precisão brutal. Lucas exalou lentamente, forçando-se a manter a calma. Elas são minhas? Os olhos de Sara faiscaram. Você não pode perguntar isso como se fosse uma pergunta de negócios. Não estou perguntando como um homem de negócios, disse ele calmamente. Estou perguntando por que elas olham para mim como se eu fosse familiar, e eu não sei como respirar perto disso. Ela desviou o olhar, sua voz baixando. Elas têm 5 anos. Isso não é uma resposta. Os ombros dela cederam quase imperceptivelmente, como se o peso que ela carregava finalmente pressionasse tudo de uma vez. Eu não planejei isso, disse ela. Eu planejei criá-las, sozinha. E eu consegui. Eu posso ver isso, disse Lucas. Mas você planejou me contar algum dia? Sara encontrou o olhar dele novamente, e desta vez não havia raiva em seus olhos, apenas exaustão. Eu planejei protegê-las. Do quê? Lucas se perguntou, mas ele já sabia a resposta. Antes que pudesse falar novamente, a voz de Emma chamou de dentro. Mamãe, as etiquetas acabaram? Sara virou-se para o som, depois parou. Você deve ir, disse ela suavemente. Este lugar não é onde as respostas acontecem. Lucas assentiu, entendendo que forçar mais só fragmentaria o pouco controle que restava. Então me diga onde. Ela hesitou. Então rabiscou um endereço no verso de um recibo e entregou a ele sem olhar para cima. Amanhã, 1h, pelo bem delas. Lucas pegou o papel com cuidado, como se ele pudesse desaparecer em suas mãos. Quando ele olhou para cima, Sara já estava entrando de volta, sua postura ereta, seus passos firmes, retornando à vida que ela construíra sem ele. Enquanto Lucas se afastava, com a caixa ainda sob o braço, ele sabia de uma coisa com absoluta certeza. Ele viera buscar um pacote, mas em vez disso, recebera o início de tudo o que ele não podia mais fingir que não existia. O café na Vila Madalena. Lucas mal dormiu naquela noite. O endereço que Sara escrevera no verso do recibo estava em sua mesa de cabeceira como uma ameaça silenciosa, impossível de ignorar. Ele continuava revivendo a cena no ponto de coleta, os rostos idênticos, a maneira descuidada como as meninas sorriram para ele, sem saber por que ele sentia, como se o chão tivesse mudado sob seus pés. Pela primeira vez em anos, seu sucesso, seu controle e sua distância, cuidadosamente construída do passado, pareciam inúteis. Na tarde seguinte ele chegou cedo. O café era pequeno e comum, escondido entre uma farmácia e uma lavanderia, o tipo de lugar que as pessoas usavam porque era conveniente, não porque impressionava ninguém. Lucas escolheu uma mesa perto da janela, sua postura tensa, apesar de sua tentativa de parecer calmo. Ele verificou o relógio 2 vezes antes de perceber que estava fazendo isso e forçar a mão de volta para a mesa. Sara chegou exatamente na hora.
Ela entrou segurando a mão de Emma, com Olivia logo ao lado dela, as meninas se movendo daquela mesma forma sincronizada que o perturbava mais do que ele queria admitir. Elas usavam vestidos simples, seus cabelos loiros bem escovados, seus olhos azuis alertas e curiosos. Sarah parecia diferente aqui, menos guardada do que no trabalho, mas não menos cautelosa. Ela não sorriu quando o viu. As meninas avistaram Lucas imediatamente. É ele, disse Emma alegremente puxando a mão de Sarah. O homem das caixas. Olivia assentiu, estudando-o com seriedade silenciosa. Ele está aqui cedo. Sarah exalou lentamente. Meninas, vão sentar naquela mesa e desenhar como nós conversamos. Elas obedeceram sem protestar, acomodando-se a algumas mesas de distância com livros de colorir e lápis que Sarah claramente havia planejado para este momento. Lucas as observou ir, cada movimento reforçando a verdade que ele estava lutando para não correr em direção a ela rápido demais. Sarah sentou-se à frente dele, cruzando as mãos. Você tem perguntas? Disse ela. Faça-as. Lucas não respondeu imediatamente. Ele queria escolher suas palavras com cuidado, mas o peso em seu peito tornava isso difícil. Elas são... Emma e Olivia são minhas filhas? O maxilar de Sarah apertou, mas ela não desviou o olhar. Sim, disse ela simplesmente. A palavra atingiu com uma força que o deixou momentaneamente sem fôlego. Ele se inclinou para trás levemente, pressionando os dedos na borda da mesa, como se para se firmar. Por que você não me contou? Ele perguntou, sua voz baixa. Realmente me contou? Eu tentei. Sarah respondeu sem hesitar. Mais de uma vez, você parou de atender. Então seu assistente me disse que você estava indisponível por tempo indeterminado. Eu tomei isso como minha resposta. Eu estava construindo a empresa? Lucas disse automaticamente, então parou a si mesmo. A desculpa soou oca até para seus próprios ouvidos. E isso não justifica desaparecer. Não, Sarah concordou. Não justifica. Ele olhou para as meninas novamente, observando Emma rir baixinho de algo que Olivia havia desenhado. Elas estão felizes, disse ele. Elas estão seguras, Sarah corrigiu. Porque eu me certifiquei de que estivessem. Lucas assentiu lentamente. Eu não quero atrapalhar a vida delas. Mas eu também não posso fingir que não vi o que vi. Os olhos de Sarah suavizaram apenas um pouco, embora sua guarda permanecesse firmemente no lugar. Este não é um momento de filme, Lucas. Elas não precisam de uma figura paterna repentina, chegando com promessas. Eu sei, disse ele. Não estou pedindo para ser nada para elas ainda. Estou pedindo a chance de provar que posso ser consistente. Ela o estudou de perto, procurando por arrogância familiar, por direito. Consistência significa tempo, disse ela. E tempo é algo em que você nunca foi bom em dar. Eu vou aprender, Lucas respondeu. Ou eu não merecerei estar aqui. Por um longo momento, Sarah não disse nada. Então ela se levantou e caminhou até as meninas, agachando-se ao lado delas. Este é o Lucas, disse ela cuidadosamente. Ele é alguém que eu conhecia muito bem. Emma olhou para ele e sorriu sem hesitar. Você já sabe nossos nomes, disse ela com orgulho. Isso é bom. Lucas sentiu sua garganta apertar. Sua mãe me contou, disse ele. Vocês fizeram um ótimo trabalho ajudando-a no trabalho. Olivia inclinou a cabeça. Você vai ajudar também? A pergunta era simples, inocente e impossivelmente pesada. Eu gostaria, Lucas respondeu honestamente.
se estiver tudo bem para você. As meninas trocaram um olhar que espelhava o que ele as vira compartilhar no dia anterior. Uma comunicação silenciosa que parecia profundamente familiar. Então Emma deu de ombros. Tudo bem. Sara se endireitou lentamente, sua expressão ilegível. Isso não significa que algo mude da noite para o dia, disse ela. Isso significa que você aparece de novo. E de novo. E de novo. Lucas assentiu. Eu aparecerei. Enquanto saíam do café juntos, caminhando em um alinhamento cauteloso em vez de unidade, Lucas entendeu que aquilo não era uma reunião. Era uma abertura, frágil, incerta e inteiramente dependente do que ele escolhesse fazer a seguir. Pela primeira vez, ele não estava pensando no que poderia perder. Ele estava pensando no que poderia, finalmente, se tornar. O ritmo da mudança. As semanas seguintes se desenrolaram com um ritmo cuidadoso, quase frágil, como se todos os envolvidos estivessem com medo de que um passo errado pudesse estilhaçar o equilíbrio instável que haviam criado. Lucas manteve sua distância a princípio, exatamente como Sara pedira, limitando sua presença a visitas curtas e lugares neutros onde as meninas se sentissem confortáveis. Parques, cafés, espaços públicos onde nada parecia intrusivo ou esmagador. Ele chegava na hora todas as vezes, nunca cedo o suficiente para parecer ansioso, nunca tarde o suficiente para parecer descuidado. Emma e Olivia se aproximaram dele de forma diferente desde o início. Emma era aberta, curiosa, rápida em falar, fazendo perguntas que às vezes pegavam Lucas desprevenido. Ela queria saber o que ele fazia, por que usava um relógio mesmo nos fins de semana, e se ele realmente sabia cozinhar ou apenas fingia. Olivia, por outro lado, observava silenciosamente, ficando perto de Sara, observando Lucas com intensidade pensativa, como se tentasse determinar se ele era temporário ou algo que pudesse ficar. Sara observava tudo. Ela notou como Lucas se ajoelhava para amarrar o sapato de Emma sem ser solicitado, como ele ouvia sem interromper quando Olivia falava, como ele nunca tentava tocar ou reivindicá-las além do que elas permitiam. A contenção dele a inquietava mais do que a confiança jamais poderia ter feito. Ela se preparara para defender limites, para corrigir excessos, para repelir o sentimento de posse. O que ela encontrou, em vez disso, foi paciência. Uma tarde no parque, Emma insistiu em ensinar Lucas a subir no trepa-trepa adequadamente, corrigindo-o com seriedade exagerada. Olivia sentou-se ao lado de Sara no banco, balançando as pernas lentamente. Ele vem de novo? Olivia perguntou baixinho. Sara hesitou. Se ele continuar fazendo o que diz que fará. Olivia assentiu, como se aquela resposta fizesse todo o sentido. Mais tarde, enquanto as meninas corriam em direção aos balanços, Sara finalmente abordou o que a estava pesando. Você sabe que elas farão perguntas, disse ela. Logo. Eu espero por isso, Lucas respondeu. E eu não vou mentir para elas. Isso significa dizer a elas quem você é, ela continuou. E quem você não foi. Lucas respirou fundo. Eu posso fazer isso. Sara o estudou. Crianças não precisam de perfeição, elas precisam de honestidade. Eu não fui perfeito, disse ele calmamente. E não vou fingir que fui. Naquela noite, após outra visita bem-sucedida, Sara permitiu que Lucas as acompanhasse até em casa pela primeira vez. As meninas saltitavam à frente de mãos dadas, suas risadas ecoando pela calçada. Lucas caminhava ao lado de Sara, consciente de quão desconhecido e, no entanto, estranhamente natural aquele momento parecia.
Por que agora? Ela perguntou de repente. Por que isso não importava antes? Lucas não respondeu imediatamente. Porque antes eu pensava que ser necessário era uma fraqueza, disse ele finalmente. Eu estava errado. Sara não respondeu, mas algo em sua expressão mudou, um afrouxamento sutil da tensão que ela não percebera que estava segurando. O teste real veio mais cedo do que qualquer um deles esperava. Emma desenvolveu uma febre tarde da noite, aguda e repentina, deixando-a inquieta e chorando. Sara tentou controlar em casa, mas quando Emma começou a tremer incontrolavelmente, o pânico se instalou rápido. Sem pensar, Sara ligou para Lucas. Ele chegou em minutos. Não perguntou por que ela o ligou. Não perguntou se ela tinha certeza. Ele pegou Emma gentilmente em seus braços, ajudando Sara a entrar no carro, mantendo-a calma quando o próprio medo dela ameaçava sobrecarregá-la. No hospital, ele ficou ao lado delas, preenchendo formulários, andando pelo corredor, segurando Olivia quando ela ficou assustada e cansada. Quando o médico finalmente confirmou que era uma infecção viral e nada mais sério, o alívio de Sara a deixou fraca e tremendo. Lucas sentou-se ao lado dela, seu ombro perto, mas sem tocar. Obrigada, disse ela suavemente. Por me ligar, ele respondeu. Aquela noite mudou algo fundamental. Lucas não era mais apenas o homem do ponto de coleta ou o fantasma de um relacionamento que terminara mal. Ele havia aparecido quando importava, não com promessas ou explicações, mas com ação. Enquanto Sara o observava caminhar à frente delas em direção ao estacionamento, com Emma dormindo em seus braços e Olivia segurando sua mão livre sem perceber, ela entendeu que a parte mais difícil não era proteger suas filhas dele. Era proteger a si mesma da esperança que começava, contra sua vontade, a criar raízes. A escolha das prioridades, a mudança de reuniões cautelosas para responsabilidade compartilhada, aconteceu silenciosamente, sem qualquer acordo formal ou conversa dramática. Começou com pequenos momentos práticos que não deixavam espaço para teoria ou dúvida. Lucas começou a ajustar sua agenda em torno das meninas, em vez do contrário, recusando reuniões tardias, delegando decisões que ele mesmo teria controlado pessoalmente e aprendendo a geografia da vida cotidiana de Sara com uma atenção que surpreendeu até a ele mesmo. Ele aprendeu as rotinas delas. Emma odiava acordar cedo e precisava de exatamente 5 minutos extras antes de sair da cama, enquanto Olivia acordava silenciosamente e se vestia sem ser solicitada. Emma falava sobre cada pensamento que tinha, narrando seu dia em detalhes elaborados, enquanto Olivia preferia ouvir, absorvendo tudo antes de oferecer uma única frase cuidadosamente escolhida. Lucas notou essas diferenças instintivamente, guardando-as como algo precioso em vez de algo a ser gerenciado. Sara permaneceu cuidadosa, mas não podia mais negar o padrão que se formava à sua frente. Lucas não desapareceu depois que a novidade passou. Ele não ficou impaciente ou defensivo quando as meninas o ignoravam ou o corrigiam. Ele aparecia quando dizia que apareceria, às vezes parado sem jeito na porta com sacolas de compras ou livros de colorir, outras vezes sentado calmamente no chão enquanto as meninas brincavam ao seu redor como se ele sempre estivesse lá. Uma noite, Emma anunciou que sua classe estava preparando uma pequena apresentação escolar e que os pais estavam convidados. Ela disse isso casualmente, como se não fosse grande coisa, mas Lucas notou a maneira como os olhos dela se voltaram para ele, esperançosos e incertos ao mesmo tempo. Eu posso ir? Ele perguntou cuidadosamente. O rosto de Emma iluminou-se instantaneamente.
Sério? Sara hesitou. A palavra paz ecoou em sua mente, pesada de significado. Então ela assentiu lentamente. Sim, disse ela. Você pode. A apresentação foi simples e caótica, cheia de cantorias desafinadas e falas esquecidas. Lucas sentou-se na pequena cadeira destinada às crianças, os joelhos quase tocando o peito, batendo palmas muito alto e sorrindo sem restrições. Quando Emma o avistou na multidão, ela acenou com tanto entusiasmo que perdeu metade da música. Olivia ficou mais ereta quando o viu, seus olhos procurando o rosto dele em busca de aprovação. Ele deu a ela um aceno silencioso e ela sorriu, apenas um pouco. Depois, Emma correu direto para os braços dele sem hesitar, envolvendo-se nele, como se a escolha já tivesse sido feita em algum lugar profundo dentro dela. Lucas congelou por meio segundo, então assegurou cuidadosamente o peso da confiança dela assentando-se em seu peito. Naquela noite, Sara não conseguiu dormir. Ela sentou-se à mesa da cozinha muito depois de o apartamento ter ficado silencioso, olhando para o reflexo fraco das luzes da cidade, os prédios da Paulista, à distância, na janela. Lucas tinha ido para casa horas antes, deixando para trás uma sensação de presença que não havia desbotado com sua ausência. Ela odiava o quão natural estava começando a parecer. Ela odiava o quanto queria acreditar nisso. As consequências chegaram logo depois. Um artigo surgiu online, sutil no início, depois mais alto à medida que outros veículos o replicavam. Uma fotografia tirada no evento escolar mostrava Lucas sentado entre outros pais, com Emma em seus braços. A manchete questionava suas prioridades, sua imagem, seu julgamento. A especulação seguiu rapidamente, como sempre acontecia. A diretoria ligou na manhã seguinte. Lucas ouviu em silêncio enquanto preocupações eram levantadas, enquanto sugestões eram feitas sobre se afastar, sobre a imagem pública, sobre como sua vida pessoal estava começando a interferir em seu papel de liderança. Quando ele finalmente falou, sua voz estava calma e resoluta. Eu não vou escondê-las, disse ele. Não de novo. A linha ficou silenciosa. Quando ele contou a Sara mais tarde, naquele dia, ele não dramatizou. Ele expôs os fatos, seu tom firme. Eles querem que eu escolha, disse ele. Sara sentiu um pânico familiar subir em seu peito. E o que você disse? Eu disse que já escolhi. Ela procurou o rosto dele, procurando por hesitação, por ressentimento, pelos sinais sutis de um homem se preparando para culpá-la mais tarde. Ela não encontrou nada disso. Isso vai ficar difícil, disse ela baixinho. Já está, Lucas respondeu. E eu ainda estou aqui. Naquela noite, enquanto Emma e Olivia dormiam enroladas sob um cobertor, Sara ficou na porta observando-as respirar. A presença de Lucas já havia alterado o mundo delas de formas que ela não podia mais fingir que eram temporárias. O risco era real. A mudança também. Pela primeira vez em 5 anos, Sara permitiu-se considerar um futuro que não fosse construído inteiramente sobre a autossuficiência. Isso a aterrorizava. E, apesar de tudo, parecia um alívio. O ponto de ruptura e a nova vida. A pressão do mundo exterior intensificou-se rapidamente, como se, no momento em que Lucas permitiu que sua vida privada fosse vista, ela se tornasse terreno justo para julgamento. As reuniões tornaram-se tensas. Conversas que antes giravam em torno de números e projeções, agora carregavam um subtexto de escrutínio. Pessoas que elogiaram sua determinação começaram a questionar seu foco, suas prioridades, sua confiabilidade. Lucas sentiu a mudança claramente,
Mas, pela primeira vez, isso não provocou o instinto familiar de lutar ou dominar. Em vez disso, forçou-o a esclarecer o que importava o suficiente para suportar as consequências. Ao mesmo tempo, a vida com Sarah e as meninas tornou-se mais real, mais complexa e menos idealizada. Emma testava limites constantemente, tornando-se mais ousada a cada dia, enquanto Olivia permanecia vigilante, sua confiança aprofundando-se lenta e cautelosamente. Havia manhãs em que nenhuma das meninas queria se vestir, noites em que a exaustão transformava pequenos desacordos em lágrimas, e momentos em que a paciência de Sarah se esgotava, apesar de seus melhores esforços para manter tudo unido. Lucas não tentou consertar esses momentos, ele ficou dentro deles. Uma noite após um longo dia que incluiu uma chamada difícil com a diretoria e uma conversa ainda mais difícil com um investidor decepcionado, ele chegou ao apartamento de Sarah mais tarde do que o planejado. Ele esperava frustração. Em vez disso, ele entrou em um silêncio quebrado, apenas pelo som suave de uma história sendo lida no quarto. Ele parou no corredor, ouvindo a voz de Sarah subir e descer suavemente, Emma interrompendo com perguntas, Olivia sussurrando comentários destinados apenas à sua irmã. Lucas encostou-se na parede, fechando os olhos brevemente, sobrecarregado pela simplicidade daquilo. Quando Sarah saiu do quarto, fechando a porta silenciosamente atrás de si, ela parecia cansada de uma forma que não tinha nada a ver com o trabalho. Ela hesitou quando o viu, então suspirou. Elas não dormiriam sem terminar a história, disse ela suavemente. Sinto muito por estar atrasado, Lucas respondeu. Eu deveria ter... Ela balançou a cabeça. Você veio? Isso importa. Eles se sentaram à mesa da cozinha, a tensão de pensamentos não ditos pairando entre eles. Finalmente, Sarah quebrou o silêncio. Elas vão se apegar, disse ela baixinho. Elas já estão. Lucas assentiu. Eu sei. E se você for forçado a recuar? Ela continuou. Se sua vida te puxar para longe novamente? Ele encontrou o olhar dela sem hesitar. Então eu mudarei minha vida. Não elas. As palavras eram simples, mas atingiram com peso. Sarah o estudou procurando sinais familiares de excesso de confiança ou certeza impulsiva. Em vez disso, ela encontrou determinação temperada por humildade, uma combinação que a inquietava mais do que a dúvida jamais poderia ter feito. O ponto de ruptura veio inesperadamente. Lucas foi solicitado a comparecer a uma reunião de acionistas de emergência, agendada para a mesma noite da primeira apresentação individual de Emma na escola. O momento parecia deliberado, quase cruel. Ele ficou em seu escritório olhando para o calendário por um longo tempo, ciente de que qualquer escolha que fizesse definiria algo permanente. Ele não hesitou. Quando chegou ao pequeno auditório da escola e sentou-se ao lado de Sarah, Emma o avistou imediatamente. Todo o seu rosto se iluminou, seus nervos derretendo em excitação. Olivia buscou a mão dele sem olhar, seu aperto firme e confiante. A apresentação em si foi caótica e imperfeita, cheia de deixas perdidas e risadas nervosas. Lucas aplaudiu até suas mãos doerem, sua atenção fixada inteiramente no palco. Por aquela hora, nada mais existia. As consequências chegaram na manhã seguinte. Lucas foi chamado para uma reunião de portas fechadas e apresentado a uma escolha clara: afastar-se voluntariamente, proteger a imagem da empresa e fazer a transição para um papel mais silencioso, ou correr o risco de ser expulso sob termos muito menos favoráveis. A implicação era clara: sua vida não se ajustava mais à versão de liderança
que eles queriam vender. Lucas ouviu, então se levantou. Eu vou renunciar, disse ele. Nos meus termos. A decisão ecoou para fora mais rápido do que ele esperava. As notícias se espalharam silenciosamente no início, depois ruidosamente, remodeladas em especulação e julgamento. Alguns o elogiaram, outros o ridicularizaram. A maioria não entendeu. Naquela noite, ele contou tudo a Sara. Ela ficou muito quieta, absorvendo as palavras medo e culpa se enroscando em seu peito. Você não deveria ter que perder tudo, disse ela baixinho. Eu não estou perdendo tudo, Lucas respondeu. Estou escolhendo de forma diferente. Ela desviou o olhar, lutando com o peso daquela escolha. Eu nunca pedi para você fazer isso. Eu sei, disse ele. Mas eu pedi a mim mesmo. Mais tarde, naquela noite, depois que as meninas estavam dormindo, Sara ficou na porta observando Lucas sentado no chão, montando um quebra-cabeça que Emma havia abandonado mais cedo. Ele trabalhava lentamente, metodicamente, como se cada peça importasse. Naquele momento, Sara entendeu algo que a assustou e a acalmou de uma vez. Lucas não estava mais tentando se encaixar na vida delas temporariamente. Ele estava reconstruindo a dele em torno delas. E quer ela estivesse pronta ou não, aquela verdade já havia mudado tudo. O significado do tempo. O rescaldo da decisão de Lucas assentou sobre suas vidas com um peso silencioso que parecia tanto assustador quanto estranhamente reconfortante. Sem a pressão constante de reuniões de diretoria e chamadas tarde da noite, seus dias mudaram de forma. As horas que ele antes entregava ao trabalho agora pertenciam a algo muito menos previsível e muito mais exigente. As manhãs começavam com negociações sobre cereais matinais, as tardes giravam em torno de horários escolares e lições de casa, e as noites eram preenchidas com histórias que Emma insistia que fossem lidas 2 vezes, e perguntas que Olivia fazia apenas quando se sentia completamente segura. Sara observava a transição de perto, meio esperando que o ressentimento surgisse uma vez que a realidade do sacrifício se tornasse inegável. Não surgiu. Lucas ajustou-se com uma seriedade que a surpreendeu, aceitando trabalhos de consultoria temporários que permitiam flexibilidade, recusando ofertas que o teriam arrastado de volta para a vida da qual se afastara. Ele não reclamou da perda de status ou da mudança repentina na forma como as pessoas o tratavam. Se alguma coisa, ele parecia mais leve, como se algo rígido dentro dele tivesse finalmente afrouxado. As meninas sentiram a mudança imediatamente. Emma tornou-se mais ousada, testando limites com a confiança de uma criança que sente estabilidade. Ela discutia ruidosamente, ria facilmente e anunciava sem aviso que Lucas definitivamente viria aos eventos escolares de agora em diante. Olivia permaneceu mais cautelosa, sua confiança aprofundando-se lentamente, mas revelando-se de formas silenciosas. Ela esperava por Lucas antes de começar o jantar, entregava-lhe desenhos sem explicação e encostava-se ao lado dele durante as noites de cinema como se fosse o lugar mais natural do mundo. Uma noite, enquanto as meninas brincavam em seu quarto, Sara finalmente deu voz ao que a estava pesando. Elas vão se machucar se isso desmoronar, disse ela suavemente, parada no balcão da cozinha. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. Lucas assentiu, entendendo o aviso sob as palavras. Eu não vou embora, disse ele. Mesmo se você decidir que não me quer aqui. Sara virou-se para encará-lo. Isso não é a mesma coisa. Eu sei, ele respondeu.
Mas é a única promessa que posso fazer honestamente. A conversa pairou entre eles por muito tempo depois que terminou, não resolvida, mas não mais não dita. A confiança, percebeu Sara, não era algo que retornava de uma só vez. Ela se reconstruía através da repetição, através do aparecimento em dias comuns, quando nada dramático estava acontecendo. O teste real veio quando Emma teve um colapso na escola. A professora ligou para Sara no meio do dia, explicando gentilmente que Emma se recusara a participar da aula e começara a chorar incontrolavelmente quando perguntada o que estava errado. Sara correu para lá, o peito apertado de preocupação, encontrando Emma sentada no corredor, os joelhos puxados contra o peito, os olhos vermelhos e inchados. "Eu não quero que ele vá embora", disse Emma assim que a viu. "Todo mundo vai embora." O coração de Sara se contorceu dolorosamente. Ela se ajoelhou, puxando Emma para seus braços. "Ele não vai a lugar nenhum", disse ela, esperando não estar fazendo uma promessa que não pudesse cumprir. Naquela noite, Sara contou a Lucas o que havia acontecido. Ele não interrompeu nem se defendeu. Ele simplesmente ouviu, sua expressão séria. "Eu vou falar com ela", disse ele. Ele sentou-se com Emma mais tarde naquela noite, falando suavemente, cuidadosamente, explicando as coisas sem sobrecarregá-la. Ele não prometeu perfeição ou permanência de uma forma que parecesse falsa. Ele prometeu honestidade, presença e esforço. Emma ouviu em silêncio, então subiu em seu colo, descansando a cabeça contra o peito dele, sem mais uma palavra. Olivia observava da porta, absorvendo tudo. Naquela noite, depois que as meninas estavam dormindo, Sara ficou sozinha na sala de estar, olhando para a janela. Ela percebeu algo então que estivera resistindo por meses. Lucas não estava tentando ganhar o perdão através do sacrifício. Ele não estava performando devoção para a aprovação. Ele estava escolhendo aquela vida todos os dias, mesmo quando era inconveniente, exaustivo ou assustador. Quando ela finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme. "Eu ainda estou com medo", admitiu ela. "Mas eu não quero mais fazer isso sozinha." Lucas não se aproximou. Ele não tentou tocá-la. Ele simplesmente assentiu, deixando as palavras dela se sustentarem por conta própria. "Isso é o suficiente", disse ele. E pela primeira vez desde que suas vidas colidiram novamente no ponto de coleta, Sara acreditou nele. A família por escolha. O tempo não correu em direção a um final feliz. Ele avançou em passos pequenos e deliberados, permitindo espaço para o medo, a cura e a reconstrução silenciosa da confiança. O caos que outrora definira suas vidas suavizou-se em rotinas que pareciam quase comuns, e naquela comunalidade, algo profundo começou a criar raízes. Meses se passaram e as estações mudaram. As meninas cresceram mais altas, mais fortes, mais confiantes de formas que eram sutis, mas inconfundíveis. Emma perdeu algumas de suas arestas afiadas, seu riso tornando-se mais firme, menos defensivo. Olivia falava mais livremente agora, seus pensamentos não mais guardados atrás de observação cuidadosa. A casa deles encheu-se de traços de permanência, desenhos colados na geladeira, sapatos abandonados no corredor, um calendário lotado de eventos escolares e consultas médicas. Lucas tornou-se parte daquela paisagem sem cerimônia. Ele estava lá para reuniões de pais e professores, projetos de ciências que tomavam a mesa de jantar, joelhos ralados que exigiam mais segurança do que bandagens. Ele aprendeu quando intervir e quando recuar, permitindo que Sara liderasse quando importava e apoiando-a quando a exaustão ameaçava sobrecarregá-la.
Sara mudou também, embora a mudança tenha sido mais silenciosa e difícil de nomear. Ela parou de se preparar para a decepção a cada curva. Ela permitiu-se descansar quando Lucas oferecia ajuda, em vez de insistir que podia dar conta sozinha. Ela começou a confiar em momentos de felicidade, sem procurar imediatamente pelo custo. O mundo fora de seu pequeno círculo nunca desapareceu totalmente. Os artigos desapareceram, depois ressurgiram em ondas menores. As pessoas sussurravam menos. A história perdeu sua novidade. O que restou foram escolhas feitas diariamente, sem testemunhas. Uma noite, enquanto a luz do outono se assentava no apartamento, as meninas se esparramaram no chão da sala, montando um quebra-cabeça muito complicado para a idade delas. Emma cantarolava alto, Olivia a corrigia gentilmente e Lucas fingia não notar quando as peças terminavam nos lugares errados. Sara observava da porta, seu peito apertado com um sentimento que ela outrora acreditara ser inalcançável. Mais tarde, depois que as meninas estavam dormindo, Lucas ficou perto da janela, olhando para a cidade que outrora governara à distância. Sara juntou-se a ele, perto, mas sem tocar. Eu não sinto falta disso, disse ele baixinho, respondendo a uma pergunta que ela não fizera. Ela assentiu. Eu tinha medo que você sentisse. Ele virou-se para ela. Eu sinto falta de quem eu pensava que tinha que ser. Não de quem eu sou agora. Sara deixou as palavras assentarem. Por um longo momento, nenhum deles falou. Então ela buscou a mão dele, hesitante, mas deliberada, entrelaçando seus dedos nos dele. Isso não apaga o passado, disse ela. Eu sei, Lucas respondeu. Mas dá a ele um significado. O gesto não era uma promessa de romance ou uma declaração de perdão. Era algo mais frágil e mais honesto, um acordo para continuar escolhendo o que estavam construindo, mesmo quando isso os assustava. A confirmação verdadeira veio em uma manhã comum. Emma correu para a cozinha, com a mochila meio aberta, anunciando alto que Lucas tinha que assinar uma autorização de passeio porque "Você é meu pai?" Olivia seguiu mais silenciosamente, colocando um desenho na mesa, os três de mãos dadas sob um sol torto. Lucas congelou por um segundo, então sorriu, seus olhos ardendo inesperadamente. Ele assinou o papel sem comentários, consciente de que o título havia se estabelecido não por insistência, mas através do tempo. Naquela tarde, eles caminharam juntos até o parque. As meninas correram na frente, rindo, desafiando uma a outra a subir mais alto, balançar mais rápido. Sara e Lucas seguiam em um ritmo fácil, a distância entre eles não mais preenchida com incerteza. Enquanto Emma e Olivia os chamavam para vir brincar, Sara virou-se para Lucas, sua voz firme. Você ficou, disse ela simplesmente. Ele assentiu. Eu ficarei. Não houve grandes declarações, nem conclusões dramáticas, apenas uma família formada não pela perfeição, mas pela escolha, persistência e a coragem de permanecer presente. Às vezes uma vida muda não por causa de uma única decisão, mas porque alguém escolhe, repetidamente, não ir embora. E desta vez, essa escolha foi o suficiente.